Começa agora a aula do curso Respira Não Pira. Vença desafios em tempos de mudanças. Eu sou Lu Baldez. Seja muito bem-vindo. Segunda aula do curso Respira Não Pira. Seja muito bem-vindo. Antes de começar a aula, eu quero lembrar você para guardar o seu material para futuras consultas. Isso é muito importante. Esta é a nossa segunda aula do curso Respira Não Pira. O tema é como ficar bem na crise e sair mais fortalecido. Vamos recapitular o que vimos na aula anterior. O tema da aula era como enfrentar desafios em tempos de mudanças. O que a gente trabalhou nessa aula? Primeira coisa, a gente começou a trabalhar falando o que é mudança. A gente comentou que mudança é uma ruptura da rotina. Depois, nós trabalhamos as fases da mudança. Então, é negar, resistir, entender e reconhecer. Depois, nós abordamos quais os efeitos psicológicos negativos da mudança. Eu citei vários efeitos. Alguns, como, por exemplo, medo, dor de cabeça, calafrios. Foram vários exemplos, né? E, por último, a gente trabalhou como lidar com este sentimento. Para lidar com o sentimento da mudança, a primeira coisa é você entender a mudança, depois criar uma rotina, ser ativo, evitar excessos, fazer coisas que goste e evitar pensamentos repetitivos. Esta foi a aula anterior. Hoje, o tema da segunda aula é como ficar bem na crise e sair mais fortalecido. Para trabalhar isso, nós vamos abordar dois assuntos principais. O primeiro assunto é o diagnóstico da mudança, e depois o planejamento. Então vamos lá. No diagnóstico da mudança, eu tenho 7 itens que são muito importantes. O primeiro é o motivo da mudança. O que está impulsionando essa mudança? Por que essa mudança está acontecendo? Quais são os motivos dessa mudança? Quais são os benefícios? Porque quando você entende o motivo da mudança, fica mais fácil você aceitar essa mudança. O segundo item seria quem determinou essa mudança. Qual é a pressão? Que poder essa pessoa tem? Da onde veio essa mudança? Por que essa determinação? Quem determinou pode ser uma pessoa, um órgão público, mas é importante eu saber quem determinou essa mudança. O terceiro item que eu preciso pensar e fazer um diagnóstico são os recursos necessários para que essa mudança aconteça. Quando eu falo em recursos, eu falo tanto em recursos materiais, valores, e eu falo também dos recursos humanos, das pessoas. Quem são as pessoas importantes? Quais são as pessoas que vão estar envolvidas nessa mudança? Quarto item. Quais são os objetivos principais dessa mudança? E depois que eu definir quais os objetivos principais, eu vou definir os objetivos secundários. É muito importante também você saber o objetivo da mudança. Quinto item, amplitude. Quando eu falo em amplitude, eu quero dizer, essa mudança ela vai abranger o quê? Quais são as pessoas e os lugares que serão impactados com essa mudança? Sexto item. O sexto item são os apoiadores. Quem vai ajudar na implantação dessa mudança? Quem é o meu braço direito nessa mudança? Quais são as pessoas que vão estar, de alguma forma, sendo envolvidas, sendo comprometidas e vão ser a cabeça-chave dessa mudança? Para que essa mudança aconteça, eu vou contar com quem? Com quais apoiadores? E o sétimo e último item é como mudaremos. Como mudaremos vem toda a descrição do planejamento da mudança. Por isso que hoje, a nossa aula, eu estou abordando esses dois assuntos. Primeiro foi o diagnóstico e agora o planejamento. Para o planejamento, eu trouxe 2 ferramentas principais e muito utilizadas. Uma ferramenta bem antiga, que chama 5W2Hs, e o Canvas, que é uma ferramenta mais nova, é um planejamento mais atual. Com este material, você vai receber também um encarte sobre tanto a ferramenta do 5W2H
e quanto sobre a ferramenta do Canvas. Eu vou explicar de maneira geral e você vai receber um quadro onde você vai ter mais detalhes sobre essas duas ferramentas. Então vamos lá. Primeiro vamos explicar a ferramenta Ciclo-W2Hs. Esta ferramenta tem alguns campos que vão nortear todo o seu planejamento. Então a primeira coisa é o que deve ser feito. Você vai descrever quais são as ações, cada ação que deve ser feita. Descrever quem vai fazer essa ação, aonde será feita essa ação, qual o departamento, qual o lugar onde essa ação vai acontecer. Depois você vai definir quando. Para definir esse quando, eu vou colocar a data inicial, que eu vou começar a fazer esse processo de mudança, e a data final. Eu vou falar do porquê, quais as razões da mudança. De cada ação de mudança, eu preciso explicar o porquê. Toda vez que eu explico o porquê, eu estou dizendo, tanto para mim quanto para as pessoas envolvidas, quais são os motivos daquela ação. E isso ajuda dentro do processo de mudança e muito. Próxima etapa é pensar o como que eu vou executar essa ação. E por último, eu vou descrever qual o custo dessa mudança. Quando eu penso no custo, eu tenho que pensar em cada ação. Cada ação, ela tem um custo ou ela não tem um custo? Se ela não tem um custo, eu preciso lembrar que pessoas envolvidas, isso também requer um custo. E outras coisas, outros recursos que eu possa precisar, vai estar tudo dentro desse custo. Essa foi a ferramenta Ciclo-W2Hs, que você vai receber um quadro explicativo com mais detalhes sobre o que eu falei agora. E o Canvas? O Canvas é uma outra ferramenta também de planejamento, hoje muito utilizada. Essas duas ferramentas são as mais utilizadas. O Canvas é uma ferramenta mais nova. No Canvas, você começa descrevendo o objetivo da mudança. Você vai deixar claro o porquê dessa mudança e depois você vai descrever quais os benefícios dessa mudança. Você vai descrever em seguida os recursos necessários para a mudança, as ações, quais são as ações que precisam ser executadas para que essa mudança aconteça. Depois você vai colocar quem são os seus apoiadores, você vai descrever. O Canvas tem um campo que ele fala de estratégias de divulgação. Então você vai descrever como que você vai comunicar essa mudança. É importante que todas as pessoas envolvidas dentro do processo de mudança recebam antecipadamente uma informação de como será essa mudança, do que será mudado. Então, nesse campo estratégias de divulgação, você vai dizer como que você vai divulgar essas mudanças, de preferência antecipadamente, quais as ferramentas que você vai usar e o como você vai fazer essa divulgação do processo de mudança. No Canvas tem um campo onde você trabalha com as resistências. Quais serão as resistências que eu vou encontrar para que essa mudança aconteça e quais vão ser as minhas ações para trabalhar com essas resistências. Eu só quero lembrar aqui que o planejamento, de maneira geral, ele não é uma ferramenta estática. Você pode e deve fazer alteração à medida em que o seu planejamento ele está sendo colocado em ação. E você volta ao planejamento e você vai ajustando. Eu estou dizendo aqui nessa parte, principalmente porque essa parte, ela normalmente tem vários ajustes durante todo o processo de mudança. Também tem um campo de descrição de custos envolvidos. E tem outro campo que eu particularmente acho muito interessante, que fala sobre a economia do processo de mudança. Quando eu penso numa mudança, eu sempre penso que isso vai ter uma economia financeira. E o Canvas, ele tem um campo específico para isso. Economia com as mudanças. Essas duas ferramentas de planejamento vão te ajudar a fazer esse processo de mudança de uma maneira mais organizada e com menos estresse. Você pode escolher uma das duas para trabalhar ou você pode criar uma terceira com itens que você acha que sejam importantes, que estejam dentro do seu planejamento de mudança.
agora, a nossa dica especial de livros, autores, textos ou filmes. Como dica especial, eu trouxe o livro Quem Mexeu no Meu Queijo. É um livro antigo, é um best-seller, ele é muito importante para que a gente possa entender o processo de mudança visto pelo lado das pessoas que estão dentro da mudança. O livro Quem Mexeu no Meu Queijo conta a história de 4 personagens, com reações e visões bem diferentes. Eles percorrem um labirinto em busca do queijo. O labirinto representa a nossa vida com as suas dificuldades e incertezas. O queijo é o nosso objetivo, é o que a gente quer lá na frente. Eu vou deixar aqui o audiolivro de Quem Mexeu no Meu Queijo. Eu quero que você escute com muito carinho. Agora, eu quero trabalhar com vocês as principais lições que a gente pode tirar desse livro. Definir objetivos, olhar para frente, monitorar as mudanças que estão acontecendo, superar o medo, porque o novo, ele causa medo. Rir de si mesmo, rir dos acontecimentos, rir dos erros, rir do que vai acontecer e rir até do nosso próprio medo. Não se abalar com a solidão. Muitas vezes a gente se vê sozinho em algumas situações. Isso faz parte. Assumir os fracassos, da mesma forma em que a gente assume as vitórias, da mesma forma em que você sabe das suas qualidades e dos seus pontos de melhoria, você precisa assumir o fracasso. Experimentar o novo, não ter medo de experimentar o novo. Encontrar satisfação no caminho. Manter a mente sempre aberta para novas sugestões, novas oportunidades. A sua mente precisa estar aberta para isso. Compartilhar o que aprendeu com essa caminhada. Isso é muito importante. Persistir. Persistir é você saber onde você quer chegar e você trilhar novos caminhos. Não é insistir no mesmo caminho, mas você precisa perseguir o seu objetivo. Por isso a questão da persistência ser importante aqui. Simplificar todo o processo de mudança. Na verdade, a gente deve simplificar tudo. A mudança, a nossa fala. Quanto mais simples formos, melhor. E por último, aprender com as dificuldades. Então essas são as principais lições de Quem Mexeu no Meu Queijo, que é um livro best-seller, facinho de ler, são poucas páginas. Ele tem também em vídeo, você pode ver um vídeo no YouTube, mas eu vou deixar aqui para vocês o áudio de Quem Mexeu no Meu Queijo, que é muito interessante também. Eu sou apaixonada por audiolivro. Ele está numa remixagem um pouco antiga, mas vale a pena. Vale a pena porque o conteúdo é preciosíssimo. Como complemento da nossa aula, ouça Quem Mexeu no Meu Queijo. Então, estamos chegando ao final desta aula. A próxima aula, nós vamos trabalhar um tema muito legal. Prepare sua mente e aconteça na mudança. Eu vou finalizar com uma frase sobre mudança. É impossível progredir sem mudança. E aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. George Bernard Shaw. É isso aí. Se você tiver dúvida, já sabe. Só enviar um WhatsApp, ok? Até a nossa próxima aula. Você acabou de ouvir a sua aula do curso Respira Não Pira. Vença desafios em tempos de mudanças. Obrigada. Até a próxima.